Flamengo, que vai ter o Tite escalando o time que considera ideal no atual elenco do rubro-negro. E mesmo assim, o treinador pediu paciência com os jogadores que vão disputar essa partida. Pro Tite, tem uma coisa que não combina com o início de temporada. E volto a dizer, não é o imediatismo a chave. Esse processo ele é evolutivo. Sabe, a gente é imediatista no futebol e tem que ter paciência, não adianta. É preciso tempo para corrigir os erros. Em terra de imediatista, quem tem paciência é rei. Só com essa paciência é que vai vir o melhor entrosamento dos jogadores. E hoje à noite, no clássico contra o Botafogo, Tite vai ter a oportunidade de usar a formação que, pelo menos neste começo de ano, parece ser a ideal para ele. A volta de Ayrton Lucas, recuperado de uma gastroenterite, é a principal mudança em relação ao jogo passado. Ele assume a lateral esquerda e Varela volta para o lado direito. A expectativa é ter mais organização na defesa e mais criatividade na frente, com foco nos jogadores de meio campo: Pulgar, Gerson, De La Cruz e Arrascaeta. Esse quarteto ele tem aí uma qualidade de passe impressionante. É um tempo para que essas situações se construam. E é um processo de evolução também da equipe. Nesse último terço, nesse terço final, na jogada de combinação, do cruzamento, da melhor escolha, da finalização também. Matias Vinha continua sendo o único desfalque. O lateral está na reta final de recuperação de uma lesão no joelho direito e só começou a treinar com o grupo nessa semana. É preciso mesmo ter um pouco de paciência. O Tite quer paciência, mas o torcedor perdeu essa paciência porque na temporada passada foram muitos títulos perdidos. Na verdade, o torcedor do Flamengo normalmente já não tem muita paciência. Se você perde 7 títulos, então aí você fica menos você. Pois é, que ano passado o projeto foi mal feito desde as férias do ano anterior. Tá? Então, o resultado, num primeiro momento, bateu como deveria dar mesmo. Você faz um trabalho ruim, um projeto, um trabalho ruim, planeja de maneira equivocada, faz uma mudança de treinador de forma atrapalhada, tá? Então o projeto era difícil dar certo. Depois vem o Sampaoli. Então já não cria aquela expectativa de que o Flamengo vai jogar bonito e vai ser divertido ver o Flamengo. E vamos falar. Foi animado, para os adversários. Animado. Animado. Noticiário. Foi animado. Não, mas foi divertido para os adversários. Foi, para os adversários acaba sendo divertido. Não, o jogo em si, muitas vezes ele é divertido. Ele pode não dar o resultado esperado, tá? Acho que no Brasil o pior trabalho do São Paulo foi esse do Flamengo. Foi. Se for comparar com o Santos e Atlético Mineiro, não passa nem perto. Até porque o que ele tinha em mãos, né? E era o melhor time que ele tinha. Exato, o que ele tinha em mãos. E depois você faz um ajuste contratando o melhor técnico do Brasil nos últimos 12 anos, tá? Para tentar uma recuperação no campeonato que lhe permita a disputa de título. Isso não aconteceu também, do mesmo modo que eu falei do Grêmio. O Flamengo nunca esteve efetivamente como candidato, embora na cabeça do Tite ele falasse que não, mas na cabeça ele tivesse essa pretensão, tá? Até porque a exigência da torcida do Flamengo era essa. A exigência era a classificação. Foi com que ele trabalhou o tempo todo no discurso, inclusive. O torcedor sonhou. 2 rodadas ali. Quando o Botafogo caiu de produção, o torcedor do Flamengo se viu como o candidato para... Isso. Só que aí no 3-0 contra o Palmeiras, no Maracanã. Com as frases que o torcedor do Flamengo sempre utiliza nesse momento. Deixou chegar. Sim, né? Cheirinho. Cheirinho dos adversários. Aí, enfim... Mas aí o time patinou em campo, acabou não tendo os resultados que seriam necessários, teria que não perder, né? Teria que uma arrancada bacana. E isso faz com que a paciência do torcedor seja ainda menor para essa temporada. E que o time, ainda reforçado e com trabalho em desenvolvimento, tenha que dar resultados imediatos. O Tite não gosta de trabalhar e nem de colocar essa pressão nos grupos de trabalho dele, o que ele faz muito bem. Mas que é difícil viver com essa situação no Flamengo porque a exigência do torcedor é que o Flamengo seja campeão antes do campeonato terminar. Então, o Flamengo já tem que ser campeão carioca agora, antes de chegar na semifinal. O torcedor já quer ver o Flamengo campeão. Tem que dar certo agora. Mas eu acho que o torcedor, Luiz, o que ele enxerga também, além dessa pressão que é constante, é o seguinte:
Esse Flamengo reforçado que manteve o treinador, que investe absurdamente, contratou o De La Cruz num valor absurdo. À vista. Empatou com o Vasco em 0-0 no Maracanã. Isso. Vai enfrentar o Botafogo e acho que isso vai ser revelador do que vem pela frente, que vai ser o Fla-Flu, que na verdade aqui no Rio é a força que nacionalmente, as últimas finais do estadual. Exato. Então, assim, antes do título, ainda tem esse confronto que o torcedor quer ver, esse Flamengo superior. Então, ele tem que começar a mostrar que sobra para a gente ver o que acontece, para que o torcedor veja o que acontece no Fla-Flu. Exatamente, mas é porque o torcedor ele vive muito da questão passional, né? Eu acho que o mais lógico do Campeonato Carioca é você empatar com o Vasco, não com o Nova Iguaçu, com o Bangu, com todo respeito à história que eles têm, mas o grande time na disputa é o Vasco, é o Botafogo, é o Fluminense. Esses são os grandes adversários do Flamengo, então é mais natural, por mais que a desvantagem em questão técnica e de investimento ainda seja muito grande, e o empate veio por conta de uma grande defesa do Léo Jardim no pênalti do Gabigol, porque senão viria a vitória do Flamengo, mas eu acho que isso tem que ser tratado com um pouco mais de naturalidade, por mais que o torcedor, repito, seja muito passional. E o jogo de hoje, a gente viu, tá vendo na tarde aqui a volta do Ayrton Lucas, a gente ainda não sabe em quais condições ele está voltando, mas é o embate para mim mais interessante, né? Se for confirmada a escalação do Luiz Henrique pelo lado direito, vai ser o choque. O Tite vai ter que preparar um volante para dobrar ali, principalmente quando o Ayrton Lucas subir e no momento em que o Flamengo estiver sem a bola. Então, acho que vai ser o ponto mais interessante desse clássico e também acredito num clássico equilibrado. Não que esse equilíbrio de desempenho dos dois cause um equilíbrio no resultado, mas eu imagino que seja tão equilibrado quanto foi o jogo contra o Vasco. Vamos dar uma olhadinha na provável escalação desse time para hoje à noite. Tite que tem as suas peças à disposição, tem os seus jogadores todos à disposição, deve ir então com o Varela de volta, lateral direita, já que o Ayrton Lucas está de volta. Você mesmo dizia, né, Luiz, não sabemos como é que está a condição do jogador, mas o que ele teve foi uma gastroenterite, né, acabou perdendo um treinamento, mas enfim, não está voltando de uma lesão. Que a gente está falando do Luiz Henrique do outro lado, né? Exato. Que estava em atividade. Os meninos de Xerém vão se enfrentar ali, vamos ver quem leva melhor, sendo que o Ayrton Lucas é um pouquinho mais velho, uma geração anterior. Dupla de zaga titular, Léo Pereira, Fabrício Bruno, Pulgar, Arrascaeta, De La Cruz, Gerson, Cebolinha e Pedro. Sem novidades, é o que o Tite vem utilizando e ele gosta dessa continuidade, né? E essa formação com esses 4 jogadores de meio campo, ela tem condição de mudar para qualquer situação. Né? Só não tem... sacanagem, né? Do lado esquerdo são 2 de seleção brasileira e do lado direito 2 de seleção uruguaia. Só não tem como fazer aí um 4-3-3. E né? a seleção chilena na primeira função ali, que é o Pulgar, né? Só não tem como fazer um 4-3-3 com 2 pontas, que o Tite gosta muito. Nessa formação, ela não tem como variar desse jeito, mas ela tem uma variação para 2 atacantes, com Cebolinha e Pedro, e 3 meias, ou o Gerson com o segundo volante e 2 meias. Dá para fazer muita coisa com esses jogadores em campo, dá para trocar muita posição. Você muda sem alterar os jogadores. Né? E entender como a utilização ainda do Gabigol no segundo tempo, que no último clássico entrou e deu mais mobilidade ao ataque. Vamos ver se essa vai ser uma constante, né? Só não é o time ideal porque eu tenho a impressão de que é o Vinha, o lateral esquerdo, do time ideal. Então, acho que tem disputa, são características diferentes. Eu acho que tem disputa porque a gente precisa ver como ele vai chegar. Isso são características diferentes, né? Eu acho que talvez você possa ter, dependendo do seu adversário, você tem 2 opções. O Ayrton Lucas é mais ofensivo, o Vinha, para mim, é titular, tendo condição, porque é mais Tite. O Vinha é mais equilibrado. Isso.